Os bastidores do futebol brasileiro estão fervendo com uma daquelas movimentações que prometem sacudir as estruturas das principais potências do país nas próximas semanas. A especulação que tomou conta das conversas entre torcedores envolve uma declaração fortíssima atribuída à mandatária máxima do Alviverde, sugerindo que uma das peças importantes de seu elenco estaria de malas prontas para defender as cores do Galo. Esse tipo de conversa de bastidor incendeia as redes sociais e os grupos de discussão, deixando os apaixonados por futebol com os nervos à flor da pele diante da possibilidade de perder um atleta para um rival direto em competições nacionais e continentais. A torcida alviverde recebeu a notícia com uma mistura de incredulidade e preocupação, pois a ideia de reforçar um concorrente de peso sempre gera debates acalorados nas arquibancadas. A força financeira e a estabilidade administrativa do clube paulista são vistas como pilares para manter os principais talentos, mas o mercado da bola é dinâmico e muitas vezes as vontades dos atletas ou as oportunidades de negócios falam mais alto. Quando surgem boatos de que a própria liderança do clube teria comentado abertamente sobre o destino do jogador, o sinal de alerta é ligado imediatamente e todos passam a buscar pistas em cada detalhe do cotidiano do centro de treinamentos. Por outro lado, o lado mineiro da história acompanha os desdobramentos com enorme expectativa e entusiasmo, ciente de que a chegada de um reforço vindo de um rival direto pode elevar o patamar técnico do time para o restante da temporada. A diretoria da equipe de Belo Horizonte tem se mostrado muito atenta às oportunidades de mercado, buscando atletas que já possuam mentalidade vencedora e experiência em grandes conquistas para encorpar o plantel. Se o rumor se concretizar, representará uma grande vitória institucional e esportiva para os mineiros, que buscam se consolidar cada vez mais no topo do cenário sul-americano. A declaração atribuída à presidente palmeirense repercutiu intensamente porque contradiz, de certa forma, a postura habitualmente firme e centralizadora da dirigente no que diz respeito à manutenção de suas principais peças. Em conversas informais e encontros de bastidores, teria ficado claro que o ciclo do referido atleta na capital paulista estaria próximo do fim, abrindo espaço para que o projeto apresentado pela equipe mineira ganhasse força substancial. Esse tipo de vazamento serve para testar a reação do público, e também para preparar o terreno para uma despedida que promete ser marcante e cheia de questionamentos. Os torcedores mais assíduos começaram a analisar cada postagem, cada treino e a postura do jogador nas últimas partidas em busca de indícios que confirmem essa iminente transferência. A ausência de pronunciamentos oficiais detalhados só faz aumentar a névoa de mistério que envolve a negociação, alimentando os debates esportivos ao longo de todo o dia. No futebol moderno, o silêncio das partes envolvidas muitas vezes fala mais alto do que um comunicado formal, indicando que conversas complexas e contratuais estão ocorrendo em sigilo absoluto para evitar desgastes maiores com as torcidas. A relação entre as duas diretorias sempre foi pautada pelo respeito, mas a rivalidade dentro de campo nos últimos anos transformou qualquer transação entre os clubes em um verdadeiro evento geopolítico do esporte. Transferir um atleta que conhece os segredos táticos e o ambiente interno de uma equipe vitoriosa diretamente para um rival de mesma estatura é sempre uma decisão de alto risco, capaz de mudar o equilíbrio de forças nos campeonatos em disputa. É por isso que cada passo dessa história é acompanhado com lupa por analistas, influenciadores e pelos apaixonados que vivem o clube intensamente. O jogador em questão vem sendo alvo de críticas e elogios alternados por parte da arquibancada paulista, o que pode ter pesado em sua decisão de buscar novos ares e um novo desafio na carreira. A pressão por rendimento constante no futebol brasileiro é implacável, e por vezes uma mudança de cidade e de cores é vista pelo staff do atleta como a melhor alternativa para recuperar o protagonismo. Vestir a camisa alvinegra representaria uma oportunidade de recomeço em um ambiente igualmente passional, mas com o benefício de uma torcida que costuma abraçar seus novos ídolos com enorme energia. Muitos argumentam que a saída do atleta abriria espaço na folha salarial e no elenco para que novas contratações fossem feitas, permitindo uma oxigenação necessária no grupo comandado pela comissão técnica palmeirense. No entanto, o sentimento do torcedor comum é de receio, temendo que a perda de uma peça experiente possa fazer falta nos momentos decisivos que se aproximam na temporada. O equilíbrio entre a responsabilidade financeira defendida pela presidência e o desejo de manter o time ultracompetitivo é a grande corda bamba em que a gestão atual se equilibra. Nas esquinas de Belo Horizonte, o clima é de otimismo moderado, com os torcedores do Galo já imaginando como o novo reforço se encaixaria no esquema tático da equipe e quais parcerias poderiam surgir dentro das quatro linhas. O ambiente do estádio mineiro é conhecido por inflamar os jogadores que demonstram entrega e raça, características que combinam perfeitamente com o perfil que a diretoria busca no mercado. Se a transação for fechada, as expectativas para as fases finais das Copas e para as rodadas decisivas do campeonato de pontos corridos vão atingir níveis altíssimos. Os rumores dão conta de que o acordo salarial entre o clube mineiro e o staff do jogador já estaria muito bem encaminhado, restando apenas os detalhes burocráticos e a compensação financeira entre as instituições para o anúncio. A postura da presidente do time paulista em não dificultar excessivamente a saída indica que a proposta apresentada atende a certos requisitos internos, só que o desejo do próprio profissional em sair pesou de forma definitiva. Quando um atleta manifesta explicitamente a vontade de mudar de ares, raramente a liderança opta por mantê-lo insatisfeito no grupo.
A velocidade com que essas informações se espalham pelo ecossistema digital transforma qualquer especulação em uma verdade quase absoluta para muitos, gerando cobranças imediatas nas redes sociais da dirigente e do clube. O torcedor quer respostas rápidas, mas o tempo do futebol de alto nível obedece a regras de confidencialidade e estratégias de mercado bem distintas da ansiedade das arquibancadas. Enquanto os papéis não forem assinados, a novela continuará ganhando capítulos diários com novas versões, boatos e desmentidos parciais que servem para despistar os curiosos. A história das transferências nacionais está cheia de reviravoltas impressionantes, onde negócios praticamente certos desmoronaram no último minuto devido a detalhes contratuais ou manifestações extremas das torcidas. Por esse motivo, as diretorias agem com extrema cautela e evitam dar declarações bombásticas antes que tudo esteja preto no branco. A suposta fala da mandatária acabou funcionando como um estupim para uma discussão que já vinha ocorrendo nos bastidores há algumas semanas, trazendo à tona a realidade das negociações de grande porte. O impacto técnico dessa possível mudança promete ser imediato para ambas as agremiações envolvidas, alterando as opções de banco e as estratégias dos treinadores para os próximos compromissos. O técnico alviverde certamente precisará repensar sua rotação de atleta, se buscar soluções caseiras ou novos nomes no mercado para suprir a ausência de um profissional que tinha sua confiança em momentos específicos. Já o comandante do time mineiro ganha uma excelente dor de cabeça, tendo que integrar uma peça de alto quilate a um sistema que já busca estabilidade e brilho. O lado humano do esporte muitas vezes fica esquecido no meio de tantos valores e especulações de bastidores, mas a adaptação do jogador de sua família a uma nova cultura futebolística e a uma nova cidade é um fator crucial. Mudar de São Paulo para Minas Gerais envolve toda uma reestruturação pessoal que influencia diretamente no rendimento dentro de campo, algo que os departamentos de psicologia e logística dos clubes gerenciam com muita atenção. O atleta busca um ambiente onde se sinta valorizado e respaldado tanto pela comissão técnica quanto pela massa que canta e apoia nas arquibancadas. As redes sociais viraram um termômetro em tempo real dessa negociação, divididas entre aqueles que defendem a saída imediata sob o argumento de fim de ciclo e os que imploram pela permanência do profissional por sua importância histórica. Essa divisão reflete o quanto o futebol mexe com as paixões e como a gratidão por serviços prestados muitas vezes entra em rota de colisão com a necessidade de renovação constante dos elencos. A diretoria precisa ser fria nessas horas, focando nos objetivos de longo prazo da instituição em detrimento dos clamores momentâneos. O cenário financeiro do futebol nacional também serve de pano de fundo para essa movimentação, com os clubes buscando equilibrar suas contas ao mesmo tempo em que investem pesado em busca de glórias esportivas. A venda ou liberação de atletas de alto custo faz parte da rotina de qualquer gestão moderna que pretenda manter os salários em dia e a saúde financeira institucional preservada. A presidente sempre bateu na tecla da responsabilidade administrativa, e essa transferência pode ser mais um reflexo direto dessa filosofia de trabalho que prioriza a estabilidade a longo prazo. Enquanto a oficialização não acontece, os treinos seguem normalmente e o foco do elenco precisa ser mantido nas partidas importantes que estão agendadas para os próximos dias, evitando que as distrações externas afetem o rendimento coletivo. A blindagem do vestiário é uma das principais tarefas das comissões técnicas durante as janelas de transferências, garantindo que os atletas especulados mantenham o profissionalismo e o empenho máximos enquanto vestirem o manto do clube. O grupo de jogadores sente o impacto dessas notícias, mas a rotina de trabalho exige foco total nos resultados de campo. O torcedor do Galo já começa a desenhar as escalações ideais com o novo reforço, imaginando o poder de fogo que a equipe terá para enfrentar as defesas adversárias nas fases mais agudas das competições eliminatórias. A atmosfera criada em torno dessa possibilidade demonstra a força e a ambição da torcida mineira, que não se contenta com coadjuvantismo e exige sempre a montagem de esquadrões capazes de lutar por todas as taças disponíveis. O casamento entre a raça do clube mineiro e a qualidade do atleta tem tudo para ser um sucesso, caso a transação se confirme de fato. As próximas horas serão decisivas para o desfecho dessa história, com reuniões agendadas entre os representantes do jogador e os executivos de futebol para acertar os últimos ponteiros da transação. A expectativa é de que surjam novidades concretas que possam colocar um ponto final nas especulações ou confirmar definitivamente a mudança de CEP do profissional. Até lá, a ansiedade continuará ditando o ritmo das conversas de bar, dos programas esportivos e das discussões entre amigos que vivem e respiram o dia a dia de seus clubes de coração. A trajetória do jogador no clube paulista foi marcada por momentos de enorme alegria, gols decisivos e conquistas que ficaram gravadas na memória do torcedor, o que torna a iminência de sua saída um processo melancólico para alguns. No entanto, o futebol profissional exige desapego e a compreensão de que os ciclos se renovam e as instituições permanecem muito maiores do que qualquer indivíduo que passe por elas. A história continuará sendo escrita pelas próximas gerações, e cabe aos dirigentes garantir que o clube siga no caminho das vitórias. A postura da torcida organizada e dos torcedores comuns nas redes da presidente alviverde mostra que a cobrança por reposições à altura será imediata caso a saída para o rival se confirme nos termos especulados. Não basta apenas liberar espaço na folha. A exigência é por investimentos certeiros que mantenham o nível de competitividade do elenco lá no topo,
sem dar armas aos concorrentes diretos na briga pelo título. A cobrança no ambiente palmeirense é diária e não dá margem para erros de planejamento estratégico na montagem do grupo de atletas. Do ponto de vista tático, o Galo ganharia um elemento de velocidade e intensidade que pode desequilibrar partidas truncadas, oferecendo ao treinador uma variação de jogo que atualmente falta ao elenco alvinegro. A versatilidade do atleta permite que ele atue em diferentes funções do setor ofensivo, o que enriquece o repertório coletivo e dificulta a marcação por parte dos técnicos adversários que enfrentam o time mineiro. Esse ganho técnico é o grande argumento que move a diretoria de Belo Horizonte a investir energia e recursos na concretização desse negócio de peso. O desenrolar desse rumor serve também como um lembrete do quanto os bastidores do esporte mudaram com a velocidade da informação contemporânea, onde uma simples frase ou um boato de corredor ganha proporções gigantescas em poucos minutos. Os dirigentes precisam medir cada palavra proferida em ambientes públicos ou privados, sabendo que o vazamento de detalhes pode inflacionar valor e zomelar acordos costurados ao longo de meses de trabalho silencioso. A habilidade política é tão importante quanto a capacidade financeira no momento de fechar grandes contratações. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito em conjunto pelas assessorias das agremiações, de forma coordenada e respeitosa, para minimizar o impacto negativo junto aos torcedores paulistas e maximizar a festa da torcida mineira. Esse protocolo de transição é comum em transferências de grande impacto, buscando preservar a imagem pública do atleta e manter abertas as portas para futuras parcerias comerciais e esportivas entre as instituições de futebol. O desfecho parece estar cada vez mais desenhado para que a mudança realmente se concretize no curto prazo. Os analistas de futebol continuam debatendo exaustivamente os prós e contras dessa movimentação para ambos os lados, preenchendo horas de programação com projeções táticas, avaliações de desempenho recentes e comparações de elencos. Esse engajamento massivo demonstra o tamanho da relevância que Palmeiras e Atlético Mineiro possuem no cenário esportivo atual, atraindo todas as atenções quando decidem fazer negócios diretamente. A bola continuará rolando, mas as conversas de bastidor são o combustível que mantém o interesse do público aceso mesmo nos dias em que não há jogos oficiais. A torcida alviverde aguarda um posicionamento claro da assessoria da presidência para entender quais os reais motivos que levaram a essa abertura para negociar o jogador com um rival tão direto de competições importantes. A transparência na comunicação é fundamental para manter a confiança do associado e do torcedor comum na gestão que comanda o destino do clube de coração. O sentimento de pertencimento faz com que a arquibancada queira se sentir parte das decisões que moldam o futuro técnico da equipe nas temporadas que estão por vir. Independentemente do desfecho dessa grande novela do mercado, o certo é que o futebol brasileiro segue demonstrando uma vitalidade incrível, com capacidade de movimentar grandes talentos internamente e manter a rivalidade em altíssimo nível. A capacidade dos clubes de se reestruturarem e buscarem reforços de peso mostra a evolução administrativa e técnica que o esporte nacional vem experimentando nos tempos recentes. Cada janela de transferências é uma nova oportunidade para reescrever a história das competições e surpreender os apaixonados por esse esporte tão fascinante. Resta aos envolvidos manterem o foco no trabalho diário enquanto os rumos contratuais são decididos nos escritórios da alta cúpula dos clubes, mostrando que o profissionalismo deve sempre estar acima das especulações de momento. O jogador seguirá sendo observado de perto a cada minuto em que estiver em campo, sob a imensa pressão de justificar todo o barulho que seu nome tem causado nos bastidores do esporte nacional. A resposta definitiva, como sempre acontece no universo do futebol, será dada dentro das 4 linhas com gols, assistências e dedicação ao manto que estiver vestindo. A história está se desenhando diante dos nossos olhos, e cada torcedor vive esse momento com sua própria dose de paixão, ansiedade e corneta, características que tornam o nosso futebol algo único e inigualável em todo o mundo. Acompanharemos atentos a cada novidade que surgir desse caso, trazendo todos os detalhes para manter você sempre muito bem informado sobre o que acontece por trás das cortinas dos gramados brasileiros. A paixão clubista não tira férias, e o mercado da bola continua sendo um espetáculo à parte para quem vive intensamente o dia a dia do seu time. Se você gosta de acompanhar todos os detalhes das especulações do mercado, bastidores quentes do futebol e análises aprofundadas feitas de torcedor para torcedor, não se esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo e comente aqui embaixo o que você achou dessa movimentação bombástica nos bastidores da bola. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo as principais informações do mundo do futebol com a paixão e a dedicação que a nossa bancada merece.